Fala aí, minha gente, boa noite. Custei a conseguir voltar de Budapeste para casa, e quando eu estava chegando, antes de começar a última parte da viagem, que basicamente eu saí de Guarulhos para a zona sul de São Paulo, que demora 1h30, um popular me abordou no aeroporto e falou: "E aí, Marcelo, vai dar para a seleção?" Eu falei: "Eu não. E você?" Na verdade, eu falei, bom, a pergunta foi mais ou menos essa, mas tirando um pouco desse contexto, eu falei: "Pode ser que sim." E fui embora seguir minha vida, porque eu não ia parar ali para explicar ele. Então o que eu vou fazer nesse vídeo é explicar para esse torcedor que me abordou no aeroporto, e para muitos que mandam várias vezes perguntas no Beckler Responde, o que eu acho que a seleção brasileira vai fazer na Copa do Mundo e quem eu acho que é favorito, porque eu vejo discussão aqui e ali de que a seleção não tem chance, de que vai passar fiasco, de que o Brasil não é favorito e tal. Então eu já digo para vocês, o Brasil não é favorito, mas ele também não diz é favorito. Ou seja, ele não é nem favorito, ele não é azarão também nessa Copa do Mundo. O Brasil está num bolo de seleções muito bem cotadas para ganhar a Copa do Mundo. E o que eu vou fazer nesse vídeo é colocar defeito nas outras, basicamente, para mostrar que não é só o Brasil que tem defeitos. Eu também vou falar dos defeitos do Brasil. Para começar, para mim os favoritos são Espanha, França, Portugal, talvez nessa ordem. Tá? Espanha, França, Portugal. E depois a Argentina. Eu acho que esses 3 mais 1 tem que ser esses 4. Eu só não coloco a Argentina aí porque eu, pessoalmente, não confio na Argentina, mas esses 4 estão descolados dos outros e depois vem um grupo onde está o Brasil. A Espanha é muito bom time, toca muito bem a bola, seus zagueiros sabem tocar a bola, tem uma forma de jogar muito bem definida há décadas, já dá para dizer, né? Desde 2008, quando o Luiz Aragonês coloca naquela Eurocopa um jeito de jogar de mais posse de bola, menos físico. Até hoje, já tem quase 20 anos isso, a Espanha mantém e aperfeiçoa essa forma de jogar. Tem 8 jogadores do Barcelona na seleção espanhola, o Barcelona é o principal expoente dessa forma de jogar da seleção, e tem vários outros formados no Barça, né? Grimaldo, Cucurella, e eu não vou lembrar de mais um tanto. Mas é uma seleção que joga de uma forma muito específica, sabe jogar dessa forma, se sente confortável jogando dessa forma, e eu acho que isso faz a Espanha sair um passo à frente das outras. Porque futebol de seleções, muitas vezes, os times não conseguem se encaixar como time igual nos clubes de futebol. A seleção da Espanha parte um passo à frente, porque sim, ela consegue, porque é uma emulação do jogo que faz o Barcelona ou a escola espanhola, que passa pelo Barcelona, mas não é necessariamente só Barça. Tem muitos bons meio-campistas. Aqui a questão é uma peça fundamental, que é o Rodri, não vem jogando bem há 2 anos, desde que ele se lesionou em 2024, o Rodri nunca mais foi o mesmo. O substituto dele, que é o Zubimendi, vem de um final de temporada muito ruim pelo Arsenal também. Dá para colocar Eric Garcia, Pedri e Mikel Merino, Eric Garcia, Pedri, Fabian Ruiz, Eric Garcia, Pedri e Dani Olmo. Dá para colocar várias alternativas usando o Eric Garcia de 5. Não sei se o Luiz de la Fuente vai por aí. O goleiro titular deve ser o Unai Simón, que para mim é o pior dos 3. Unai Simón, Davi Raya, João Garcia. Para mim seria Davi Raya, depois João Garcia, depois o Unai Simón. O Unai Simón eu não acho ele um ótimo goleiro e ainda erra demais. Tem ótimos goleiros que de vez em quando cometem erros. O Unai Simón para mim é um goleiro razoável e que erra muito, tanto como goleiro como com saída com os pés também. Deve ter zagueiros inexperientes, porque tá indo o Laporte, Aymeric Laporte, que esse é mais experiente e tal, mas de resto, Marc Pubil, Eric Garcia, Pau Cubarsí. O Eric ainda tem experiência, né? Esteve inclusive na última Copa do Mundo, mas Pau Cubarsí e Marc Pubil não tem experiência. Também tem improvisação na lateral. A gente vê que tem uma crise mundial de laterais, e Marcos Llorente, que não é um lateral de origem, mas é ótimo por ali, vai jogar naquela posição. E os 2 grandes jogadores que fazem a diferença desse time, eu acho que essa Espanha é uma Espanha diferente das outras, vencedoras ou não, de 2024 para trás, não contando a de 2024, vai de 2023 para trás, que é capacidade de drible na frente. As outras Espanhas que a gente teve por aí tinha jogadores sempre de toque, mas de pouco drible. Quase que o melhor driblador da melhor Espanha era o Iniesta, que era um meio-campista, né? E hoje a Espanha tem 2 atacantes que esse time constrói muito bem, roda muito bem a bola, esconde a bola de você, e quando chega nesses 2 eles atacam muito bem. Nico Williams e Lamine Yamal. Os 2 chegam lesionados, o Lamine deve voltar só no 3º jogo. O Nico Williams é um jogador que este ano, de 2026, ele só fez gol em 2 jogos, em outros 18 jogos, acho que ele jogou esse ano, ele passou em branco. O certo é que nos últimos 20 jogos o Nico passou em branco em 18 e fez gols em 2 jogos. Ele vive uma má fase física e técnica, então o que faz a Espanha diferente, o que faz ela
de fato diferente na hora de decidir os jogos, são dois jogadores que estão lesionados e um desses ainda vive muito uma fase técnica. Olha o tanto de defeito que eu coloquei na melhor seleção do mundo. Né? Vamos lembrar que eu comecei essa fala dizendo que a Espanha era a favorita, para mostrar que todos os times têm defeitos. Então, quando a gente enche a seleção brasileira de defeito, parece que todos os outros são perfeitos, e eles não são. A Espanha, mesmo com todos esses defeitos, está à frente da seleção brasileira em ideia de jogo, tem mais e melhor e mais consolidada ideia de jogo do que o Brasil. Em jogadores para jogar algo diferente, a Espanha tem meio-campistas melhores do que a seleção brasileira de longe, então algo melhor do que a seleção brasileira ela tem. Bom, de longe porque é um jogo de controle, né? Casemiro, Bruno, dá para fazer um jogo de ida e volta, um jogo de dois meio-campistas mais destruidores e de ligar rapidamente o ataque, mas não de controle. A gente viu agora contra o Panamá a dificuldade que o Brasil teve de gerar jogo com bola no pé, e por isso acho que já se começa a ter esse rum-rum-rum de Danilo ou de Lucas Paquetá entrando no time. Enfim. Depois, partindo para a França, sobram jogadores, mesmo com os machucados, os que não vão, sobram jogadores na França. Chegou na final de 2018, chegou na final de 2022, mudou boa parte da geração e ainda assim é muito boa a seleção francesa. A questão é o pragmatismo do Didier Deschamps, que faz esse time sempre jogar menos do que ele pode. A França chegou na semifinal da última Euro com 3 empates, 2 vitórias e aí depois perdeu da Espanha, em 6 jogos que ela fez. Fez 4 gols a França, 2 na primeira fase, aí depois fez 1 na Espanha e tinha feito 1 na Bélgica. Contra Portugal foi um 0-0. É um time que joga muito menos do que poderia, que tem um técnico que não se importa em jogar muito menos do que poderia, que parte um pouco do mesmo princípio que a seleção brasileira. Atrás a gente não entrega nada para os adversários e na frente, em algum momento, alguém vai resolver. O jogo de seleções muitas vezes passa por isso, né? Se defender muito bem, aqui a gente não perde e lá na frente, em algum momento, a gente vai ganhar. São bons jogadores que têm encaixe, que dá para jogar de muitas formas diferentes. A questão da França é jogar menos do que pode, mas por isso, para mim, é a segunda candidata. Mais ou menos na mesma linha vai Portugal, que para mim é a terceira candidata para essa Copa do Mundo. Também sobram jogadores. É a melhor seleção em laterais, com João Cancelo, com Nuno Mendes, tem muitos bons laterais, tem bom goleiro, tem ótimos meio-campistas com Vitinha, João Neves, Bernardo, Bruno Fernandes, sobram e sobram e sobram. Tem bons atacantes, ainda tem Cristiano Ronaldo, que além de tudo tem liderança também, hierarquia dentro desse time, que também fez uma Euro, né? Portugal cai nas quartas de final para a França, depois de um 0-0, já tinha empatado em 0-0 com a Eslovênia e tinha se classificado nos pênaltis antes. E se classificou na fase de grupos com 5 pontos, se eu não estou enganado, né? Uma vitória e 2 empates na fase de grupos. Não, acho que 2 vitórias e uma derrota. Acho que é isso, né? Portugal acaba perdendo um jogo que ela já está classificado no último jogo para a Polônia, para a Áustria, enfim. Não fez uma boa Euro, ganhou depois a Nations League, eliminou a Alemanha na Alemanha, tem bastante mérito, e depois ganhou da Espanha nos pênaltis depois de um empate por 2-2. É muito bom time, Portugal, apesar de não jogar também tudo que pode, apesar de também ser um pouco engessada, mas o Roberto Martínez acho que prepara muito bem os jogos e vamos ver na Copa do Mundo como vai desempenhar, mas para mim são as 3 favoritas. Depois tem que, lógico, vir a Argentina, um ciclo de só 4 derrotas da Argentina, perdeu para o Uruguai em casa, perdeu um jogo para a Colômbia, perdeu o último das eliminatórias para o Equador e perdeu mais um perdido por aí, que eu não vou me lembrar, talvez tenha sido o Paraguai, logo depois da Copa América. O melhor jogo foi contra o Brasil do Dorival, aquele 4-1, foi o Brasil absolutamente bagunçado e a Argentina venceu. Já tinha vencido o Brasil também no Maracanã, em um jogo que o Messi jogou lesionado, basicamente, o Messi quase não se movia com uma dor no adutor. Para mim, e eu já fiz um vídeo aqui específico sobre a Argentina, foi um ciclo festivo demais. A Argentina fez despedida para Di Maria e festa do título e despedida de outro enfim, fez uma grande excursão sempre que ela pôde, transformou todos os jogos em uma grande despedida, uma grande comemoração. Ganhou a Copa América sem jogar bem, acho que a Argentina em nenhum momento da Copa América jogou bem, ainda assim foi o suficiente para ganhar, mas não é que a Copa América de 2024 tenha representado para a Argentina o início de alguma coisa, como eu acho que a de 2021 foi, e a de 2021 a Argentina jogou bem. Acho que não joga uma super final, aquela final foi muito ruim, mas jogou bem antes na Copa América de 2021, isso não se repetiu em 2024. Tem o Messi ainda como o seu principal jogador, Deus Nosso Senhor,
que não é mais o mesmo de outros anos, ele vai completar 39 anos durante a Copa do Mundo, não é mais a peça central e tudo gira em torno dele. A Argentina sabe jogar sem o Messi, isso é um ponto muito positivo. A Argentina é capaz de fazer bons jogos sem o Messi, ou é capaz de fazer bons jogos com o Messi em campo, sem tudo ter que passar por ele em todos os momentos. Mas eu acho que tem dois jogadores fundamentais, que é Messi e Otamendi, que estão 4 anos mais velhos, que são mantidos no time, que muita coisa no ataque e na defesa gira em torno desses dois, e que é claro que você tem que esperar que um jogador de 39 anos como o Messi terá, que ele vai fazer menos do que quando ele tinha 35, 31. O Messi que a gente se acostumou a ver, né? Eu já fiz aqui no vídeo da Argentina falando. A minha questão com o Messi não é que ele não seja bom ainda, é que eu acostumei a ver o Messi passando por cima de todos os jogadores, ou de, né, não todos os jogadores toda hora, mas passando por cima de todos os jogadores que ele enfrentou. Vamos ver se ele ainda é capaz de fazer em altíssimo, altíssimo nível, como a Copa do Mundo vai exigir, grandes atuações. No futebol dos Estados Unidos ele ainda consegue fazer boas atuações. É uma pena que o Messi não seja eterno e que o tempo não passe para ele, mas eu desconfio de que aquele Messi que a gente já viu, que conseguiu se readaptar e jogar parado e jogar com menos mobilidade e ainda assim jogar muito bem, que ele vai precisar estar ainda melhor tecnicamente, porque é claro que fisicamente não é o mesmo. Então é certo colocar a Argentina, porque os resultados avalam, porque tem bons jogadores. O time titular da Argentina deve ser o mesmo time titular da última Copa do Mundo sem o Di Maria, com Emi Martinez, Molina Montiel de um lado, Tagliafico do outro, revezava com a Cunha que dessa vez não vai, Otamendi e Cuti Romero. Aí o meio-campo tem McAllister, que não vem de boa temporada, Enzo Fernandes, que não vem de boa temporada, embora tenha sido mais ou menos quem se salvou no Chelsea. Esses dois vinham muito bem em 2022. Pode ter Depou ou Paredes, ou inclusive os dois jogadores, mas um dos dois. E não tem o Di Maria. Messi, o Julián Álvares, e não tem o Di Maria. Pode ser que jogue com esse quarteto de meio-campistas, Depou, Paredes, McAllister e Enzo, ou que saia um deles para jogar Nico Gonçalves, para jogar Gil Simeone, alguém pelo lado esquerdo do ataque, emulando um Ángel Di Maria. É uma perda muito grande também não ter o Di Maria, né? Mas vamos ver como é que vai. Bom, eu falei desses dois, ainda tem Nico Paz também que pode jogar bem por ali. Veremos o que será da Argentina. Eu tenho as minhas desconfianças, mas aqui tem 4 favoritas, tá? Essas 4 estão à frente do Brasil. Para mim é 3+1, é a Argentina um pouquinho abaixo das outras 3, mas tem 3+1 aqui. E depois, minha gente, vem o Brasil. Veio o Brasil junto, na minha opinião, de Inglaterra e de Alemanha. A Alemanha, há 2 Copas do Mundo, não passa da primeira fase. A Alemanha fez uma Euro boa, caiu para a Espanha naquele jogo que foi muito disputado, que teve um pênalti do Cucurella não marcado para a Alemanha. Poderia ter se classificado e tido sorte melhor. Depois é eliminado numa virada para a seleção de Portugal. Voltou o Neuer, eu acho muito bom que ele tenha voltado, porque sem o Ter Stegen a Alemanha não tinha um goleiro confiável que não fosse o Neuer. Também não tem lateral, deve pegar um dos melhores meio-campistas do mundo, Kimmich, e jogar de lateral direito. Acho um desperdício que colocasse um zagueiro que cumpre por ali, mas o Kimmich deveria ser meio-campo desse time. Tem bons jogadores como Musiala, Wirtz e Lennart Kohl, que podem formar o trio de atacantes, né? Não terá o Gnabry. E na frente deve ser o Kai Havertz, jogou o Urban no último jogo, mas deve ser o Kai Havertz. Uma boa dupla de zaga, com Schlotterbeck e Jonathan Tah. A questão é que os resultados da Alemanha não são essas coisas nas últimas Copas do Mundo, nas últimas competições que jogou, então tem que ver a capacidade competitiva da Alemanha e do Julian Nagelsmann, Julian Nagelsmann, de montar um bom time de novo competitivo para a Alemanha. Mas eu acho que não está em capacidade coletiva nesse momento. Individualidades é bom time, não está em capacidade coletiva à frente do Brasil. Os resultados dos últimos, do curto, médio e longo prazo mostram isso, né? A Alemanha sem conseguir passar de fase, a Alemanha sem conseguir conquistar Euro, sem conseguir chegar em semifinal de Euro, e contra os grandes times sofrendo. Então, isso me convida a pensar de que não está muito à frente da seleção brasileira. A Inglaterra está com o Thomas Tuchel dando um all-in, ou um all-out, né? Pelo tanto de jogador que ele tirou de nome. Aqui eu acho que começa a ficar perigoso, porque aparentemente ele tem uma ideia. Se o Tuchel não tivesse uma ideia, a coisa mais fácil do mundo seria convocar os Arnold, os Cole Palmer, os Phil Foden da vida. Como ele tem uma ideia e não convoca, ele ainda tem bons jogadores, suficiente para fazer um bom time, mas eu acho que não é um super time. Tem um grandíssimo jogador, Harry Kane, tem outros muitos bons jogadores, mas não é um super time a seleção inglesa. Uma pedra fundamental, que é o Jude Bellingham, fez uma temporadeca. A temporada do Bellingham é muito ruim, como foi ruim a do Real Madrid. Vários jogadores ficaram de fora das suas seleções.
Também é um trabalho iniciando de uma seleção que normalmente não chega, né? A Croácia tem mais finais de Copa do Mundo, mais semifinais de Copa do Mundo, perdão, do que a Inglaterra, e é empatado em número de finais, porque a Croácia chegou em uma e a Inglaterra também chegou em uma. Mas a Croácia, que só disputa a Copa desde 98, porque ela não existia antes como país, né? Ela fazia parte da Iugoslávia, ela já chegou a mais semifinais de Copa do que a Inglaterra. Então é um time que normalmente não chega, e vamos ver se esse ano vai fazer alguma coisa de diferente. Então eu acho, gente, que tem 4 seleções à frente, e depois tem Brasil, Inglaterra e Alemanha num bolo. Dá para dizer que o Brasil está num top 5 de seleções para a Copa do Mundo. O que não coloca o Brasil como favorito, mas não é que você tem todas as seleções e depois o Brasil. O Brasil está entre 5 seleções favoritas. E num caminho, se a gente for olhar até as quartas de final e todo mundo for passando em primeiro, deve ser um Brasil e Japão, depois deve ser um Brasil e Noruega, e depois deve ser um Brasil e Inglaterra, uma vez que todos os favoritos, né, vão passando em primeiro e todos os semi-favoritos, por assim dizer, vão passando em segundo. A Noruega e o Japão, que eu falei aqui, para mim estão num terceiro escalão. Eu acho que existe um terceiro escalão com Holanda, Bélgica, Noruega de europeus, mais Equador, Japão, e eu não sei aqui se eu estou esquecendo mais alguém, bom, Marrocos também, acho que essas estão num terceiro escalão e que podem chegar. Esse terceiro escalão, para mim, são seleções boas, que tem lá suas diferenças individuais, né? A Noruega com um atacantezaço, a Holanda, para mim, tem um muito bom meio campo, e que Marrocos tem uma muito boa defesa, bons laterais, enfim, cada um tem lá as suas, que num bom dia, e a Copa do Mundo são 5 mata-matas, então tem muitos dias para um deles seja bons, pode eliminar uma grande, e no mau dia pode cair para uma seleção bem pior. Então são seleções perigosas, Equador tem muito boa defesa e sistema defensivo também. A seleção japonesa é muito física, muito forte, muito alta, sem aquele estereótipo de asiático baixinho, corredor ingênuo. Essas coisas têm que começar há muito tempo já, né? Ficar para trás. Então são boas seleções que a gente tem num terceiro escalão. Mas que se vai jogar um Brasil e Equador, você vai jogar um Brasil e Japão, você vai jogar um Brasil e Holanda, o Brasil é favorito contra essas seleções. Super favorito, 4-0, se jogar mal e ganhar de 1-0 para entrar em crise e colocar as mãos na cabeça, não, porque futebol de seleções é difícil, é muito difícil. A Argentina ganhou da Austrália nas oitavas de final por 2-1 sofrendo. A Alemanha, que meteu 7-1 no Brasil, ganhou da Argélia de 1-0 sofrendo também, depois ganhou da França de 1-0. Então, futebol de seleções é difícil, é muito imprevisível. A última semifinal de Copa do Mundo teve Croácia e Marrocos lá. A última Copa do Mundo não teve a Alemanha passando da primeira fase, Marrocos tirou Espanha e Portugal. Então, é um torneio de um mês e que não dá para decretar dias antes das convocações que o Brasil vai ser um fiasco, que o Brasil vai ser um vexame, das convocações não, né, dos jogos, que o Brasil vai ser humilhado na Copa do Mundo. O Brasil não tem, coloquei defeito nas outras, o Brasil não tem um sentido de time, o Ancelotti está tentando achar, o 4-2-4 às vezes vai melhor, às vezes vai pior. Acho que o Ancelotti é cabeça aberta o suficiente para mudar isso se não estiver indo bem, e ele convocou peças até para mudar esse esquema também se a coisa não estiver indo bem, se ele quiser colocar um meio campista a mais, tirar um atacante, alguém vai ter que fazer cara feia aí pro banco de reservas, pode ser que seja um jogador grandão, numa dessas pode sobrar para Vinícius ou para Rafinha. Eu apostaria nesses dois, eu apostaria nos melhores jogadores, tiraria outros antes desses, mas pode ser que por encaixe tático o Ancelotti acabe chegando a essa conclusão. A gente tem uma esperança e uma desconfiança no banco, que é o Neymar. A gente não sabe se ele vai ser o salvador da pátria, que se espera que ele seja, ou se ele vai ser a decepção, que tem muita gente também que espera que ele seja. Então não dá para saber o que vai ser o Neymar, porque a gente não viu nem ele treinar ainda com seus companheiros com a seleção brasileira. O certo é que a gente fez um ciclo muito ruim, não teve tempo de montar time, não tem plano B, nem o plano A a gente sabe ainda direito qual que é, nem o técnico sabe direito qual é o plano A, ele tem uma ideia. O Brasil ganhou as Copas do Mundo com uma mistura de uma defesa muito boa e talento. Acho que é isso aí que ele vai querer, uma defesa muito boa e lá na frente talento para ganhar os jogos. Então a gente sai atrás das outras seleções porque elas testaram e aprovaram os seus esquemas táticos, a sua base de time. Entrou um jogador, saiu outro que estava em muito má fase e tal, e o Brasil simplesmente a gente deixou tudo para a última hora, comprou uma cartolina para um trabalho escolar às 10h30 da noite de domingo, tomando uma bronca e talvez até uma chinelada da sua mãe. Mas pode ser que daqui a pouco você acabe fazendo um bom trabalho lá na frente. É o certo? Não, mas pode dar certo. Então, repito, o Brasil não é favorito para a Copa do Mundo, mas o Brasil também não é um azarão. As favoritas têm defeitos. E o Brasil está num bolo de favoritas, pelo menos para mim um top 5 de favoritas. O Brasil está junto ali da Alemanha e da Inglaterra. É isso, meu povo.
20 minutinhos aqui de vídeo para vocês. Faça favor de curtir, de se inscrever no canal. Vai ter muita coisa de Copa do Mundo aqui. Sábado eu tô indo para os Estados Unidos para começar minha cobertura por lá também, até o final da Copa do Mundo. Então se inscreva aqui para você não perder os próximos conteúdos de Copa, de amenidades e de tudo quanto é coisa nesse canal. Valeu, gente. Até mais. Tchau, tchau.